com Ela começa agora e que satisfação é ter você aqui comigo. Eu sou Michele Figueiredo e no programa de hoje a gente vai falar sobre os órfãos do feminicídio e as consequências que essa violência implica nessas crianças que perdem as mães. A gente também discute as várias faces da violência contra as mulheres e os direitos que essas mulheres têm e muitas vezes não têm conhecimento a respeito disso. Nas nossas reportagens, você confere um projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso que oferece aulas de música para a comunidade e também uma reportagem do Papo Saúde que vai falar sobre a decisão das mulheres de engravidarem cada vez mais tarde. É isso que a gente tem para oferecer no programa de hoje, então te convido, pega o teu café e vem comigo ficar por dentro de tudo que a gente apurou aqui para você. Nos últimos 5 anos, Mato Grosso já contabiliza 427 órfãos do feminicídio. São filhos que perdem as mães e, por vezes, também os pais, em razão dessa violência extrema que atinge mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Pelo segundo ano consecutivo, Mato Grosso lidera o ranking nacional com a maior taxa de feminicídios do país. E o papo hoje, dando sequência ao projeto Amor Sem Medo, conversa sobre os impactos emocionais que esses órfãos sofrem e quais são os caminhos seguros para reduzir a dor dessa perda. E a nossa convidada para tratar sobre o tema é a psicóloga especialista na área de feminicídio, Eliane Montanha. Eliane, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouco dessa consequência do feminicídio, que são os órfãos, né? Mato Grosso, nos últimos 5 anos, a gente já tem registro de pelo menos 427 órfãos desse crime que choca, que é de violência extrema. Quando a gente pensa nesse contexto, porque a criança, o adolescente ou até mesmo o adulto, quando se vê perdendo a mãe no feminicídio, muitas vezes ele também perde o pai, que a gente sabe que na maioria das vezes é o companheiro quem comete esse crime. Como é que fica o contexto para essa pessoa, criança, indivíduo? E até assim, o pai também acaba sendo restrito, né, à prisão, né? E para ela, assim, ela vai viver um luto, né? E esse luto ele acaba gerando assim enormes assim dificuldades até mesmo de desenvolvimento, influencia propriamente dito, né? Às vezes até em questões financeiras, né? A gente não sabe, por exemplo, se tiver uma estrutura adequada entre os pais, ele vai morar com os avós não têm tanta respaldo financeiro, modifica, entendeu? Então, assim, é uma coisa bastante grave isso, né? Que eu acho que eu percebo que as pessoas ainda aqui no estado, né, não só no estado do Mato Grosso, mas no Brasil, né, eles ainda não estão com esse olhar. E eu acho bastante interessante vocês do jornal estar buscando um olhar diferenciado para essas crianças, né, os filhos do feminicídio, né? Que tipo de suporte seria necessário, Eliane, para a gente tentar minimizar esse impacto depois do acontecido e até para ajudar nesse processo de luto? Porque a gente sabe que se o luto não for bem assimilado ou não for bem vivido, ele também pode trazer consequências. O luto ele tem as suas fases, né? A gente tem, dividir ele aqui de uma forma bem simples, 5 fases, né? A primeira que a gente chama de negação, né? Onde você acaba não acreditando até o que está acontecendo. Depois você vem a fase da raiva, né? Depois a gente vem a fase que a gente chama barganha, onde se eu pudesse ter feito isso, se eu fizesse aquilo, né? Depois você vem a fase da tristeza e por fim a aceitação. E essas fases é importante, principalmente as crianças, adolescentes que vivenciam, até as mães, né? Não só as crianças, mas as mães também fazer um processo de atendimento psicológico, né, para ser acompanhada, porque o luto ele é diferente para cada um, né? Então a gente não pode predeterminar, tanto demorou isso, demorou aquilo. Não, cada pessoa tem o seu espaço, né, para como a gente fala de aceitação disso, né?
tentar visualizar de outra forma e seguir o fluxo. Então, para as crianças, ele vai trazer inúmeras dificuldades, problemas de aprendizagem, que nem eu falei, pode dar danos com relação à questão financeira, que se os pais tivessem um poder aquisitivo, aí vai para um avô que tem menos, não estou nem falando que seja isso. A própria avó vai estar vivenciando o luto também, né? Então, assim, como que ela vai ser amparada, né? E seria isso, né? Assim, ao meu ver, né? Nós temos falas, e eu queria confirmar isso contigo, que assim, que uma criança que está num contexto de violência doméstica muitas vezes pode também cometer violência doméstica. Isso dentro desse contexto que a gente está falando, dos órfãos do feminicídio, também é importante esse atendimento psicológico no sentido de trabalhar essa perspectiva com essa criança para que ela não se torne uma agressora ou então uma vítima desse contexto? Sim, essas falas, elas são bastante complexas, né? Eu até meu doutorado foi em relação a isso. Nós temos uma cultura, né? Uma cultura, vamos falar machista, mas nem usa-se mais assim, mas uma cultura que a mulher, ela tem um outro lugar, né? Não tem uma equidade, né? É como se a mulher que tivesse cuidado do filho, a mulher que ainda a gente vive isso, né? Que tem que cuidar da casa, tanto que muitas mulheres saem para trabalhar, mas ela que chega da organização, passa a roupa, arruma isso, né? A gente tem isso, por mais que existem homens que também trabalham junto com ela, como parceiros, não estou dizendo que não existam. Mas a nossa cultura, ela é extremamente machista, patriarcal, né? E isso aí acaba também influenciando nesses filhos da violência, né? Uma criança que vê o pai batendo na mãe, eu não digo que ela pode vir a seguir esse modelo, achar que ela tem autorização de repetir isso com a sua futura esposa. Mas também tem aqueles que negam esse lugar, né? E acabam sendo até vítimas de uma violência também, né? Nós temos homens também. Então, são poucos, né? Porque a gente tem uma cultura mesmo da violência, mas a gente também contempla com esse modelo paterno, né? Porque ela vai estar ali. É como se tivesse uma autorização para tal. E muitas das vezes, às vezes, o filho, né, a mãe sai, vai morar, se afasta do agressor e tudo, e o próprio filho também vira, né, o agressor da própria mãe. Né? Nós temos isso também, muito presente dentro da nossa cultura. Né? E Mato Grosso é uma cultura bem fortalecida nessa questão patriarcal, né? E Eliane, as meninas, quando vivenciam esse contexto de violência, se for uma órfã do feminicídio, ela pode também estar mais suscetível a sofrer a violência? Então, eu fiz algumas pesquisas, né, no que eu te falei no meu estudo, e quando você vê a narrativa da vítima de violência e do agressor, né, o agressor, tanto que a minha tese ela chama doutora, eu não fiz nada, o que eu estou fazendo aqui? Né, que eram os agressores que eu atendia até na audiência de custódia, e gente, todos eles falam a mesma coisa, tem alguma coisa errada. Aí foi aí que eu fui fazer meu doutorado em 2015. E as vítimas, elas, quando eu conversava com elas falavam, eu acho que eu que provoquei, você vê até na audiência. Então, a vítima, ela fica com um papel de culpabilização, né? E o agressor como se ele fosse a vítima. Então, isso está relacionado à própria cultura mesmo. Então, a menina, ela acaba também, como é que se diz, experimentando esse lugar da mãe, que é a mãe modelo dela. Né? Então, ela acaba também se submetendo a essa violência,
né, porque a forma do tratamento, então, algumas, né, geralmente buscam esse agressor nas relações, né, quando você vai levantar uma estatística, você vê quando ela vem falar, meu pai era violento com a minha mãe, né, é como se buscasse esse mesmo modelo que ela reconhece, que o pai é um objeto de amor, e a mãe também, né, uma das coisas assim que eu até acho forte quando, por exemplo, a gente coloca uma criança para testemunhar a violência, né, aquilo ali é muito pesado para a criança, porque ela vai falar do objeto de amor dela, então assim, essa é a minha opinião. Eu acharia mais correto, né, chamar o vizinho que escutou, não a criança, não colocar ela nisso, porque ela já está vivenciando isso, né? Seria uma forma de revitimizar? Seria uma forma de revitimizar. Ela falar para ela que o objeto de amor dela é um objeto feio, que é o pai, né? Uhum. Você disse pra gente dessa necessidade de acompanhamento psicológico. Uhum. Hoje a gente tem alguma estrutura que olhe para os órfãos do feminicídio ou que olhe para o que sobrou dessa família, como a gente estava falando, né? Muitas vezes são os avós que ficam responsáveis por essas crianças e também estão ali no processo de assimilar aquela perda. Hoje é estruturado um programa de atendimento? Aqui no Mato Grosso, pelo que eu saiba, né? Não. Existe um centro de referência de apoio à vítima de violência, que é o CRAV, 2 vezes, né, Vi, que hoje tem em São Paulo e no Ceará, para você ver que não é só a questão de Mato Grosso, né, é uma questão nacional, né, que eu acho que esse olhar, por isso que eu estou falando assim, é muito gratificante saber, né, que a própria TV Pantanal, né, está querendo saber sobre isso. Né, que é uma coisa assim que acaba ficando no escuro e muita gente não tem esse olhar, então quer dizer, vai despertar, opa, e as crianças? E as avós, né? Como é que fica? Né? Então assim, teria que ter esse CRAV, que seria um centro de referência específico, porque o CREAS acaba ficando sobrecarregado também. Né, e os CRAS também, porque tem demandas diferenciadas. Então, esse CRAD seria excelente para estar implantando dentro aqui de Cuiabá e os outros municípios em si. Eliane, você falou para a gente de como esse modelo doente, que é o modelo violento da relação do pai e da mãe, podem moldar essas crianças, né, que presenciam essa violência, que muitas vezes presenciam a morte dessa mulher. É muito complexo conseguir reverter isso num acompanhamento psicológico com essas crianças, ou pelo fato de serem crianças, é mais fácil essa modelagem de um outro referencial? Então, você falou, é mais fácil um outro referencial, né? Você, dentro da terapia, e até da assistência também, né, que a gente tem os assistentes sociais, né, que eles orientam também, modificar a educação, né, que tem os pedagogos também trabalham com isso, mudar esse olhar, né, até para ela saber que tem outros tipos de olhares, né, que não é uma questão só cultural. Seria um trabalho geral, né, que a gente tem que fazer dentro do nosso estado, mas seria muito, muito importante isso daí, esse acompanhamento, ver o que ela se referenciou, né, o que ela guardou com relação a esse crime que aconteceu, esse fato, porque teve até menininho pequenininho, que os 2 pais foram mortos a tiros, né, eu até dei uma entrevista na época, que perguntaram sobre os danos, né? As sequelas são profundas, mesmo que ele não lembre, vão lembrá-lo. Aquilo fica armazenado de alguma forma. Além de ficar armazenado inconscientemente, vão lembrá-lo, né? Vão saber que os pais foram mortos, entendeu? Então é uma coisa assim, que tem que ser trabalhado, tem que ser cuidado, né? Isso é o papel do Estado, né? Que seria, né? Isso. Quando a gente tem, por exemplo,
pegar um caso que foi bastante emblemático, que aconteceu no ano passado, que foi o feminicídio da filha do deputado Gilberto Catani, que aconteceu lá no município de Nova Mutum, na área rural. O pai retirou as crianças para que aquele crime se consolidasse, né? Elas não presenciaram aquele feminicídio. Como é que se aborda essa questão? Porque, de repente, elas se viram sem a mãe e sem o pai, que foi preso por conta do feminicídio, né? Quem fica responsável por essas crianças? Como que pode abordar isso para explicar essa ausência, né? É melhor falar de forma nua e crua o que aconteceu de fato, que houve o crime, que o pai estava envolvido e tudo mais? Ou é melhor você dosar e em um outro momento explicar com mais detalhes? Então, depende da faixa etária, né? Quando é muito pequeno, você trabalha de uma outra forma. É bom estar fazendo terapia e tudo, que vai sentir essa falta, né? E quando é um pouco maior, tem que ser claro com ele, né? Até porque ele vai saber pelas notícias, né? Que nem ficou exposto toda hora passando na televisão, YouTube, e os adolescentes hoje têm acesso a tudo. Então é mais... e até por causa do próprio enterro, né? Que ele vai nesse enterro. Então ele acaba sabendo, independente se o avô vai falar ou não, alguém vai contar para ele, entendeu? Então é difícil a gente dizer como deveria. Agora, a terapia para ele seria importante, ele falar sobre esses sentimentos, né? E até ressignificar essa dor, né? Que a gente fala, eu trabalho com a questão do luto, propriamente dito, né? Do avô e do filho, né? Da criança, da criança, né? Que ficou, exatamente. Eliane, a gente está aí falando sobre as consequências do feminicídio. Uma delas é essa questão das crianças, dos adolescentes, enfim, dos filhos que são produto dessa relação que acabou de uma forma trágica e que precisam lidar com essas consequências. Mas pensando agora num contexto de combate mesmo a essa realidade que a gente tem. Infelizmente, Mato Grosso, pelo segundo ano consecutivo, lidera o índice de feminicídios nacionalmente. Qual você considera o caminho para a gente reverter essa situação, né? Porque me parece que apenas tratar de leis mais duras ou de penalidades mais severas para quem comete feminicídio não é suficiente. Hoje está tendo vários programas, né? Papo de Homem para Homem, que eu acho super importante, que eu até falei que vou participar tão logo com as alunas, né? Que eu fui convidada. Papo de Homem para Homem é o suporte pro agressor, é isso? Pro agressor, né? Mas assim, a própria delegacia da mulher, onde eu trabalho e tudo, eu estou de licença, mas o trabalho lá, a doutora Judá, é fantástica, nesses movimentos de ir, né, fazer as palestras, ir nas escolas, né, eu acho assim que é muito importante ir nas escolas, até porque a gente está tendo muita violência infanto, né, juvenil. Muito, né? Eu converso com a doutora Josilete também, ela fala que está tendo muita questão de estupro entre adolescentes, né? E que fica mais velado, mas está acontecendo. Então, antes a gente não via isso, né? Hoje é comum você ver um namoro de menores de idade ter violência. Né, a surgir com a questão da violência, de estupro e um monte de coisas que não tinha. Violência psicológica, que é muito comum, né, porque a partir do momento, qualquer tipo de violência, a violência psicológica está presente, né, ela está dentro de todas as violências, até mesmo de violência financeira, para a pessoa deixar o outro pegar, ela já estava sofrendo violência psicológica, né. Ameaça, já estava sofrendo. Então, na verdade, para a pessoa se sucumbir a determinadas situações, ela já estava, né? Que há uma perda de identidade, aí, uma despersonalização da mulher quando ela é vítima. Né? É como se ela deixasse de ser ela mesma para satisfazer o outro
para não ouvir reclamações. Então ela vive a vida do outro e esquece dela mesma. E quando a gente faz isso, a gente entra num processo de depressão profundo, né? Então, assim, a forma de divulgar, de tentar minimizar, eu acredito que seria pela imprensa, né, por vocês ou por qualquer, né, chamando atenção a isso. Isso é violência, né? Tipo, que nem estavam fazendo alguns vídeos, né, que eu vi bastante interessantes aparecendo na televisão, mas isso constante. Tem que ser uma campanha massiva e ininterrupta, massiva, né? e ininterrupta, que nem o do cigarro. Né? Nem o cigarro, do HIV também. Do HIV, entendeu? Eu acho que isso aí faria com que a própria população se mobilizasse quando visse algum tipo de violência, né? E não a vítima sozinha ter que ir a uma delegacia, porque ir à delegacia, a gente pensa que é simples para a vítima, não é. Aquilo ali tem uma representação extremamente pesada, entrar ali naquele lugar, entendeu? E assim, por mais que os técnicos lá da delegacia são treinados, as delegadas fazem capacitação e tudo para tratar a vítima com bastante respeito e tudo, aquilo é algo assim para inconscientemente, eu estou dizendo que o meu objeto de amor não é aquilo, meu príncipe encantado não era um príncipe, é um sapo, né? Então assim, é para a própria mulher também ir lá. Então todas que vão para mim são corajosas, né? E aí a gente, às vezes elas chegam com raiva, brigando, quer brigar na recepção, né? E a gente conversa muito com todos, né? A gente sempre tá junto, então sempre muita paciência, porque é ela mesmo, né? Indo ali, né? É uma decepção que ela carrega pela escolha, o que aconteceu, o que eu fiz, então ela começa a se questionar. Uma forma de externadora até, né? Seria interessante a própria mídia trabalhar com isso, entendeu? Sempre no intervalo aparecer alguma coisa, né? Panfletos, seria muito interessante isso. Liane, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Intervalo, a gente volta já. Ainda aproveitando o Agosto Lilás, que marca a luta pelo combate à violência contra a mulher, eu recebo aqui no estúdio a advogada engajada na defesa dos direitos das mulheres e na promoção da igualdade de gênero, Jaqueline Cândido de Souza. A gente conversa sobre as diferentes faces da violência e os direitos que as vítimas têm. Jaqueline, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse debater um pouco mais o que está por trás dessa violência que, na sua forma extrema, gera o feminicídio. E Mato Grosso está aí liderando mais uma vez as estatísticas. Mas eu queria que a gente começasse a falar de como se dá esse ciclo da violência, porque não é a relação começa hoje e amanhã o feminicídio já acontece, né? Ele tem uma escalada e essa escalada passa por um ciclo. E eu queria que você dissesse um pouco pra gente de como isso se manifesta no decorrer desse relacionamento. Oi, Michele, eu agradeço pelo convite, né? É muito importante eu participar, para também que eu possa contribuir de alguma forma para que a gente possa minimizar, né, e diminuir esse ciclo da violência contra as mulheres. E eu, ao longo da minha trajetória como advogada, criminalista e agora há uns 5 anos especialista em direito de mulheres, tenho acompanhado muito isso, sabe? E eu vejo, sim, que é muito sutil a forma como começa a violência contra a mulher. Ela começa com desmerecimento, às vezes sobre o peso, às vezes sobre a inteligência, e ele vai aumentando, sabe? Vai desmerecendo, vai fazendo comparações com outras mulheres, e assim, e a mulher vai naturalizando isso. Aí um dia tem uma palavra mais um pouquinho ofensiva, que não chega a ser um palavrão, vai desqualificando essa mulher, e de repente é um empurrão leve. Então começa lá minando a confiança numa violência psicológica. Sempre. Isolando a vítima, né? O que a gente percebe muito? Que uma mulher sem rede de apoio era uma presa fácil. Então a primeira coisa que um agressor faz é minar a confiança.
e depois ele procura afastar essa vítima do convívio. A questão financeira também é muito importante, porque uma mulher que não tem condição de se manter financeiramente, ela se torna dependente financeira e emocional. E é impressionante como essas coisas se entrelaçam, sabe? Fala assim, é como aquela história, o que é primeiro, o ovo ou a galinha, a gente não sabe, não dá para saber. Porque a dependência financeira leva à dependência emocional. Por outro lado, a dependência emocional também gera a dependência financeira, porque ela não quer sair daquele convívio, ela tem medo. E depois que a mulher está dependente, tanto emocional quanto financeira, afastada de todas as relações, às vezes até da família. Ela é presa fácil. Aí o homem, né, o agressor, que às vezes também é uma vítima de outras agressões, porque às vezes a gente fala muito, eu não gosto de demonizar o homem, porque eu acho que também pode ser que ele seja vítima. É claro que existem casos de homens que são psicopatas, mas a gente também vê casos em que eles são vítimas, e por isso que eu acho que seria tão importante que esse agressor fosse compulsoriamente, né, determinado que ele fizesse um acompanhamento psiquiátrico e psicológico. A lei já prevê isso? Não tem uma previsão expressa sobre isso. Eu sei que o judiciário tem programas, né, que o homem é obrigado a participar de palestras, mas eu não vejo isso como muito eficaz. Sabe, eu acho que deveria ter imposição. Você vai tratar com o psiquiatra, embora fale assim, mas isso pode, né, obrigar alguém a tratar, mas vai deixar um doente destruindo. Os números de feminicídio estão aumentando cada vez mais. Olha, como parte da pena você passar, ou então faz uma diminuição, né, no sentido de você vai passar por um tratamento psiquiátrico, psicológico, vai ter acompanhamento com assistente social na família. Talvez isso seja uma forma que a gente venha diminuir esses casos, porque está cada vez mais alarmante. Jaqueline, você disse pra gente que há 5 anos você se especializou nessa questão dos direitos das mulheres. Quando a gente olha hoje para o arcabouço legislativo, né, para aquilo que a gente tem como leis que visam proteger essas mulheres, que visam penalizar esses homens, né? É suficiente o que a gente tem? Se não é suficiente, o que ainda falta? Ou se é suficiente, existe ainda uma lacuna no que diz respeito à execução dessa lei vigente? Eu acho que as nossas leis são maravilhosas, né? A começar pela Constituição, que prevê uma série de direitos para as mulheres, né? O direito à vida, à integridade física, à moradia, a dispor do seu corpo. Aí vem a Maria da Penha, que é maravilhosa, que prevê segurança para a mulher. Mas aí quando você fala, é efetiva, né? Ela prevê medidas protetivas, e hoje uma medida protetiva ela tem efeito imediato, se tiver urgência, ou no máximo 48 horas. Tem o Ministério Público que tem programas maravilhosos, a Defensoria também, muito apoio. E a gente sabe que a Delegacia Especializada da Mulher está cada vez mais qualificada para atender a mulher. E a gente pergunta, e por que o aumento do feminicídio, né? Se as leis são excelentes. Aí, por outro lado, será que as mulheres conhecem essas leis? Elas sabem de que elas têm toda essa proteção que a lei ampara? Não dá para afirmar com certeza que todas elas saibam dessas leis. Mas a grande maioria tem sim essa ciência. Mas elas não se sentem protegidas. Porque o número de agressores é muito maior do que aquilo que a justiça consegue ofertar de proteção para essas mulheres. Que embora este homem esteja com medida protetiva, e se ele decidir invadir a casa da mulher, embora ela esteja com o botão do pânico, às vezes não dá tempo. E por outro lado, que talvez seja mais grave, tem a questão da dependência econômica, financeira, e tem a dependência emocional, né? Muitas vezes a mulher fala, e se eu denunciar este homem, quem vai sustentar o meu filho? Isso acontece, né? A gente não sabe da realidade exata de quem está lá na periferia e precisa alimentar um filho, ou 5 filhos. Então,
Como eu te disse, há 5 anos eu resolvi me especializar. E a gente ouve muito essas mulheres, né? E tem a questão da família, que também fala, olha, ele é um bom pai. E se você fizer isso, tenta, dá mais uma chance, ele vai mudar. Tem a questão da religião, que também fala, olha, o que Deus uniu, ninguém separa. Então é uma questão tão complexa, é cultural a mulher ser tratada como posse, como objeto de um homem. E quando ela tenta se mostrar independente, ela é tolhida. Ela fala assim, não pode, você tem que ir aqui, você é objeto, você nasceu para cuidar. Cuidar do seu filho, cuidar da sua família, porque se você não cuidar da sua família, é o que vai acontecer. Então, existem leis maravilhosas e eu acredito que elas são perfeitas, mas não são suficientes, porque existem outras questões culturais. Nessa perspectiva, Jaqueline, a gente já entendeu que a legislação por si não vai conseguir mudar esse contexto. Primeiro, porque existe uma questão cultural. Segundo, porque a mulher ela não se sente ainda completamente segura de procurar o sistema, porque acredita que essa proteção pode não ser tão eficaz quanto se imagina, né? Ou então que ela vai passar fome se ela procurar, porque vai tirar o agressor, vai afastar o agressor de casa e ela vai viver como? Com 5 filhos para sustentar. Vai tirar quem é o provedor da cena, né? Diante disso, como é que a gente trabalha a questão cultural, né? O que você considera como uma ferramenta eficaz para que a gente possa atuar na mudança de mentalidade das pessoas que estão envolvidas, né? Porque assim, você disse, a gente é criada para cuidar. A gente é criada para achar que vai dar jeito naquela solução, naquela situação que muitas vezes não tem solução, Sim. Né? Então, o que seria um caminho viável nesse processo? Uma das coisas é isso que estamos fazendo, sabe? Esse bate-papo, levando conscientização para as mulheres, políticas públicas, sabe? Ir na comunidade, nas escolas, ensinar essas meninas que elas têm que primeiro se qualificar. Eu acho que às vezes a gente vai tocar numa ferida que é um pouco maior, mas o controle de natalidade, olha, será que uma adolescente, ela está preparada para ter filho? Ela vai fazer a reprodução daquele ciclo de violência que ela está acostumada a viver? Então ir mesmo na comunidade, falar com adolescentes, a ensinar desde criança, as meninas e os meninos. Programas mesmo governamentais, políticas públicas, como que nós vamos fazer? Treinar professores. Nós não podemos só ensinar história, geografia, matemática, a gente tem que ensinar também como tratar com empatia, como tratar com respeito semelhante, independente de gênero. Uhum. Você falou pra gente que a violência ela tem um ciclo, e que esse ciclo escala, e que na sua máxima expressão nós temos o feminicídio. A mulher, ela enxerga isso? Ela enxerga que essa violência está acontecendo? Nem sempre. E se ela não enxerga, o que faz ela não enxergar isso? Muitas vezes, assim, você conversa, eu mesma conversando com amigas, e você fala assim, você percebe que você está vivendo num ciclo de violência? Eu tô falando de pessoas que, às vezes, têm nível superior. São esclarecidas? Sim, elas assim, eu? Não, é cuidado. Então, muitas vezes, elas acham que aquele excesso, aquele controle todo é cuidado, sabe? E a violência não acontece só na classe mais baixa, ela acontece em todos os níveis. Então, a gente vê que não é só a questão financeira. Uhum. É a mulher não se enxergar, sabe? Aquela questão do valor. E achar, normalizar que ciúme, que a apropriação financeira é cuidado. Porque muitas vezes é isso que o homem faz. Olha, você não sabe cuidar do seu dinheiro. E eu já ouvi isso de pessoas próximas a mim, em que porque essas relações tóxicas, essa relação de possessividade, de ciúme, ela não acontece só no âmbito de relacionamento, de relações afetivas. Elas acontecem no trabalho, entre amigos, sócios. E às vezes o homem fala, você não sabe cuidar do seu dinheiro, eu vou cuidar. E eu vou te dar uma mesada.
Porque você não tem capacidade de cuidar, de gerir o seu próprio patrimônio. A mulher que trabalhou, que tem capacidade para tudo, ela pega e faz a conta conjunta com o homem e ele vai gerir todo o patrimônio. E o que acontece? Quando no divórcio, a maioria das mulheres são lesadas, sabe? Tem violência patrimonial gravíssima. E isso se a gente pensa que não acontece, acontece todos os dias, em todas as classes sociais, principalmente nas classes sociais mais altas, onde a mulher vítima de violência, ela tem vergonha de falar que ela está sofrendo violência, quando ela enxerga. Uhum. Mas aqui ainda existe aquela máxima, Jaqueline, de que eu percebo que algo não vai bem, mas eu acredito que há uma capacidade de mudança naquele comportamento. Isso acontece muito, né? A mulher, como eu disse, ela foi ensinada a ser a salvadora, né? Então ela sempre vai se sacrificar em prol da família. Ela se sacrifica pelo filho, ela deixa de trabalhar e muitas vezes ela não pode ganhar mais que o homem, né? Porque se ela ganha mais que o homem, ela está tirando a autoridade do pater familias, daquele que tem que ser o provedor. E isso é inadmissível. Então, quantas mulheres elas têm que se mostrar menos inteligente? Às vezes ela tem muita capacidade, mas ela vai se colocar como subordinada àquele homem. Eu vejo muito disso. As mulheres que fazem tudo, entregam tudo pronto para que algum homem vá assuma brilhar. autoria, né? Eu vejo muito isso nas relações de trabalho. Eu vejo isso constantemente. E por que a gente aceita, né? Porque nós mulheres nos submetemos a isso. Porque é cultura, porque nós somos ensinadas. Então que a gente possa trazer luz e trazer esses comentários para que as novas gerações não passem por aquilo que a gente passou. Porque hoje eu considero que é muito melhor daquilo que minha avó viveu. Uhum. Do que minha bisavó viveu. Eu tenho voz. Eu posso falar. Porque antes nem isso poderia, né? Exatamente. Quando a gente olha as estatísticas, a gente teve o Anuário da Justiça recentemente divulgado, e o Ministério Público bate muito em cima disso também, dizendo, olha, dos casos que nós tivemos em 2024, foram 47, apenas 2 mulheres tinham medida protetiva. Né? Quando a gente pensa na eficácia da medida, qual que é a avaliação que você faz? Eu acho que ajuda muito. A mulher tem que fazer essa solicitação da medida protetiva. Eu sei que em algumas capitais existem uma guarda que vai lá falar com esse agressor. A Patrulha Maria a da Patrulha Penha. Maria da Penha, e que de uma certa forma já intimida, porque o homem, o agressor, geralmente ele é muito valente com a mulher. Uhum. Quando chega na frente de uma autoridade, ele minimiza aquela agressividade dele. Então eu acho que é muito importante sim registrar. Mas é como eu disse, às vezes ela não registra porque quem que vai sustentar? Uhum. Né? Ela tem medo. Ela tem medo porque tem muita ameaça. Eu ouvia muito quando a Lei Maria da Penha foi implementada, que eles falavam assim, os homens, né, falavam, logo que eu comecei a atuar na área criminal, eles diziam assim, a Lei Maria da Penha veio para prejudicar o homem, então agora a gente tem que matar logo, porque aí a gente vai pegar uma pena mais leve. Né? E isso era cultural, sabe? Os homens ouviam isso e disseminaram isso, que deveriam, se eles matassem, a pena deles seria minimizada. Antes matar do que bater. Antes matar do que bater. E é isso que a gente está fazendo, é muito importante, é disseminar, sabe? Cada vez mais, olha a importância da Lei Maria da Penha, é importante você pedir sim uma medida protetiva, é importante você falar para sua família, contar com a rede de apoio, é importante a mulher trabalhar para poder se sustentar, estudar, ter a própria autonomia, e sim, ter os filhos que ela pode sustentar. É difícil a gente falar isso, parece que você está colocando o dedo na ferida de alguém que quer ter 10 filhos. Mas e a consequência disso? Né? Você vai conseguir, se acontecer alguma coisa, nem só a violência, se o seu parceiro morre, como vai ser? Sabe? Então, a importância de pedir essa medida protetiva
ela é inegável, sabe? Mas a gente tem que olhar as outras questões. Por que as mulheres não estão pedindo? De repente, passa por aí, sabe? É uma avaliação. É, como eu disse, política pública. Então, vamos fazer uma investigação? Vamos avaliar? Vamos entrevistar? Por que não houve pedido? Então, de repente, tem que fazer uma campanha de que as mulheres possam fazer um tratamento de se livrar da dependência emocional. Né? Não sei, televisão, novelas, filmes, isso ajuda. E a gente tem visto esse tema ser abordado em várias frentes, inclusive é o que a gente está fazendo hoje aqui, né? O teatro, peças que falam sobre a violência contra a mulher. Até temos uma peça com Débora Falabella agora, que é um monólogo, que tinha um prazo de duração, já se estendeu pelo sucesso que fez, que aborda justamente a violência contra as mulheres. E tem uma outra coisa, Jaqueline, que eu acho que é preocupante, que a gente precisa voltar os olhos para isso, é que tem crescido a violência nos relacionamentos entre jovens, né? As pesquisas já mostram que nunca antes a gente tinha registrado jovens conservadores em uma maior quantidade do que homens mais velhos conservadores. Será que isso explica também esse reflexo que já chega na delegacia do adolescente? Sabe, de que dentro desses relacionamentos amorosos entre jovens a violência tem se feito presente? Eu acho isso é muito importante, essa abordagem, porque o que eu tenho visto, inclusive nas redes sociais, é uma clara... É como se fosse assim, dois grupos, os homens e as mulheres, e começassem, por um lado, falassem feministas e os red pills. Então isso está tomando proporções estratosféricas. Então eu acho que é justamente isso que precisamos. Falar, olha, aqui não existem inimigos. Até porque para que a família seja constituída é necessário, né? Não somente isso, mas para que um filho nasça é necessário um homem e uma mulher. Ninguém aqui é inimigo, né? E o que está acontecendo para que esses jovens, né, aonde estamos falhando? Né? Eu sempre pergunto, porque eu sou mãe. Aonde estamos falhando na educação dos filhos, né? Que a gente não está conseguindo transmitir, né, o respeito à mulher, né, os respeito aos mais velhos, porque a sociedade é o reflexo de tudo aquilo que a gente está, dessa violência que a gente está vivendo, é das nossas relações, da nossa educação, daquilo que a gente está ensinando. E é preocupante, sim, esses jovens, esse aumento de violência, essa coisa absurda de falar da mulher feminista, né, que a gente tem visto muito isso. Eu acho que é desta forma que a gente vai conseguir, falando, conversando, mostrando e principalmente levando palestras para as escolas. Mostrando que a convivência tem que ser harmônica. Para a gente fechar, Jaqueline, queria que você deixasse uma mensagem, justamente nessa perspectiva de estar assistindo a gente, se reconheceu nas nossas falas, né? Do encorajamento mesmo, para que essa mulher ela busque auxílio para romper esse ciclo. Olha, eu gostaria de falar a todas as mulheres que não se isole. A rede de apoio é o mais importante para que você consiga romper esse ciclo, tanto da violência emocional, patrimonial, psicológica, física, porque isso vai culminar num feminicídio, né? Ela não retrocede, ela começa sutil. Então, observe os sinais, observe se não está tendo controle excessivo, se não está querendo controlar o seu dinheiro, a sua vida, se afastar, né? E ninguém muda ninguém. A gente só muda a gente quando a gente quer. É muito difícil. Então, eu conclamo que todas as mulheres não aceitem isso, para que vocês possam sobreviver e, se forem mães, verem seus filhos crescer. Porque a pessoa que é violenta, ela só vai aumentando. E isso termina de uma forma muito trágica. Qual é o papel aqui da família e dessa rede de apoio quando percebe a violência? Porque a gente ainda vê aquela máxima de que na briga de marido e mulher ninguém mete a colher. E se isso fosse diferente, talvez essas 47 mulheres que morreram no ano passado, vítimas do feminicídio, pudessem ter um desfecho diferente. Sim. Acho que a principal forma que a família ajuda é observar, é ter empatia e não julgar, é acolher.
sabe? E jamais confrontar o agressor, que você pode colocar em risco a vida daquela mulher. Observe, seja empático, converse, ofereça apoio, traga ela para um ambiente seguro para que ela possa falar, acompanhe, né? Agora, óbvio, se você perceber aquela violência, imediatamente denuncie 180, 190, né? Não deixa chegar no feminicídio, mas antes disso, é ter empatia e falar, olha, você tem uma rede de apoio, você não está sozinho, estamos juntos. E não deixar ela se isolar. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Intervalo e a gente volta já. Sabe todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela? Ele também fica disponível no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser. Mas vem cá, você ainda não está inscrito ou inscrita? Então fica o meu convite, inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do papo. E para facilitar a sua vida, a gente preparou esse QR Code que está aparecendo na sua tela. Mira a câmera do celular para ele, que ele já vai te dar o caminho certinho para você passar a integrar o canal do Papo com Ela no YouTube. Escola de Música da Universidade Federal de Mato Grosso é um projeto de extensão que oferece aulas para diversos públicos, desde bebê até adultos. As inscrições para participar da Escola de Música da Universidade Federal de Mato Grosso neste segundo semestre se encerram no dia 18 de agosto. São diversas aulas oferecidas para todos os públicos, atendendo inclusive aos bebês. Canto, percussão, bateria, violão, flauta doce, guitarra, viola caipira, sopros e teoria musical para preparar aqueles que desejam cursar música. Todos têm direito, né, a fazer música, não só a ouvir. Então, acho que esse curso também atende a essa demanda, porque é um curso de baixo valor, né, a mensalidade está muito abaixo do que é encontrado aí fora. O pagamento semestral, você paga uma vez, o valor dependendo da sua habilidade, né, do instrumento. E assim, todos têm o direito, a música ela tem que ser democratizada, então todos têm o direito a se expressar de uma forma com determinadas artes. A música é uma forma de expressão. Então, aqui a gente não tem, por exemplo, uma avaliação prévia para ver se você tem habilidade, se você tem talento, né, para participar do curso. A gente acredita que a música é um direito, né, que deve ser democratizado. Então, aqui é o espaço para isso, né? Então, quem tiver a vocação, né, quiser seguir carreira profissional, aí a gente também prepara para entrar na graduação, se for o caso. A Escola de Música da UFMT, EMUS, é um programa de extensão, então ele é mais amplo, é um programa que engloba outros projetos. Então a gente tem dentro desse programa 3 projetos, que é a música com as crianças, pequenas e bebês, a música com as crianças maiores, adolescentes e adultos, que a gente chama de escola de música, e as práticas artísticas. Então são 3 projetos dentro desse grande programa que é a Escola de Música da UFMT, que tem seu início em 2022, nesse formato que a gente tem estruturado no curso nesse momento. As famílias que se interessarem pela musicalização para bebês, a Escola de Música atende os pequenos desde os 8 meses até os 4 anos e 11 meses. A ideia de trabalhar com esse público foi apresentada pela professora Thaís Palhares em 2015, após a conclusão do doutorado, no qual estudou o desenvolvimento cognitivo de bebês. As aulas, elas não têm uma estrutura definida, né, uma rotina. A gente tem um canto inicial e uma canção final como indicativo de que a aula terminou, que é a aula do descanso e tudo mais. Mas elas envolvem atividades de locomoção, de expressão musical, de criação, de percepção musical. A criança, ela vai sendo estimulada, ela vai se desenvolvendo musicalmente e desenvolve também outros aspectos, né? Auxilia também outros aspectos. O nosso foco aqui é no desenvolvimento musical, né? Embora a gente saiba, pelos relatos das mães, né, dos responsáveis, que a coordenação motora melhorou, a fala, né, um grande depoimento das mães no desenvolvimento da fala, que as crianças desenvolvem muito mais nesse sentido. As aulas da EMUS, elas acontecem no período da manhã com a música com as crianças e no período da noite com as crianças maiores, adolescentes e adultos.
As inscrições nesse semestre 2025/2, elas estão abertas, vão até o dia 18 de agosto. Elas são realizadas por meio da Unicelva, que é essa parceria que a gente tem, por meio de uma taxa de inscrição, que é revertida por meio de bolsas, de melhoria de infraestrutura, aquisição de materiais para a escola de música também. Não é necessário conhecimento prévio e as aulas são abertas a toda a comunidade. Professora Lisbeth é do Instituto de Educação, mas integra o projeto como apoio pedagógico. Uma das vertentes também que a gente está querendo ampliar é do atendimento às pessoas com deficiência, com autismo, com algum tipo de transtorno de aprendizagem, e é nisso que eu posso colaborar um pouco mais. Então, atender esse público que, como o professor Sérgio disse, tem o direito de estar aqui, né, de conhecer música, de se aprofundar nessa linguagem e também fazer um bom trabalho e colaborando com essa formação dos estudantes da graduação. A EMOS envolve, então, professores aqui do Instituto de Educação, de Linguagens, do curso de música, curso de pedagogia, alunos da graduação, alunos da pós-graduação, e também pessoas da comunidade que possam vir a trabalhar conosco, né? Enriquecer aí o grupo de trabalho. Carlos é estudante do Departamento de Música e professor bolsista da EMOS e conta como o projeto de extensão ajuda na preparação para o período pós-universidade. A gente ganha experiência como professor, né? 1 hora a gente vai dar aula e a EMOS acaba ensinando a gente a como dar aula, a como organizar, como uma preparação, tem uma preparação assim pro nosso profissional. Quando sair da UFMT, como a gente vai atuar. Todos os cursos que são realizados aqui na EMOS, eles geram um certificado de extensão universitária, que são muito importantes para quem quiser, né? Comprovar suas práticas realizadas, suas aulas, e quiser também construir seu currículo, sua formação musical. Temos uma banda sendo formada agora com o professor Carlos, que também participou dessa entrevista, uma banda de música. Temos o professor Luiz, que está trabalhando com uma big band, né, com uma banda de metais, que está iniciando agora, e os alunos podem ser, né, anexados para essas bandas se caso tenham interesse no decorrer do curso. Para mais informações sobre a Escola de Música e as aulas ofertadas, acesse o Instagram @emosufmt. Bebês nascidos de mães após os 45 anos mais que dobraram na última década aqui em Mato Grosso. O avanço da medicina, juntamente com questões sociais e econômicas, influenciam na maternidade tardia. Cláudia Raia, Ivete Sangalo, Dira Paz, Carolina Ferraz são alguns exemplos de mulheres que deram à luz depois dos 45 anos. Os casos desse tipo de gestação registraram um aumento de 137% em Mato Grosso no intervalo de uma década, segundo o censo. A médica Giovana Fortunato aponta as razões desse fenômeno. Primeiro, eu acho que essa nova jornada, né, da mulher, ela estabiliza profissionalmente, né, aí ela vai encontrar o parceiro ou vai fazer de uma outra forma independente, e com o tempo vai passando, né, quando ela encosta com os 40, 45 anos, às vezes ela vai buscar a realização, né, da maternidade. Então, esse índice que houve de aumento para as pacientes acima de 40, 45 anos foi essa busca, né, da mulher, desse poder, do empoderamento, e depois deixou a maternidade para mais para frente. Segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, o corpo da mulher começa a se preparar para a menopausa entre os 45 e 55 anos. Por isso, a partir dessa idade é menos comum, embora não improvável, que mulheres engravidem, principalmente de forma natural. Mas a barreira biológica tem sido superada pela evolução da medicina. Uma gravidez após 40, ela já tem um pouco mais de dificuldade de ser realizada espontaneamente, né? Porque após 45 anos, a taxa de gravidez espontânea é de 1 a 2%, né? Então, essas mulheres, elas vão acabar tendo que buscar recursos, né, em clínica de reprodução assistida, muitas vezes fazer uma fertilização para realizar o sonho da maternidade. No entanto, a escolha pela gravidez tardia pode trazer complicações, tanto para a mãe quanto para o bebê.
Aí a gente já encontra um risco, porque as pacientes acima de 35 ou 40 já vem algumas comorbidades junto, né? Hipertensão, diabetes, né? Doença da tireoide, o risco de abortamento, né? E principalmente após 40, 45, o índice alto de cromossompatia, né? Nós sabemos nos estudos na literatura mais atuais, acima de 42 anos, cerca de 70% dos óvulos já não são tão, né, aptos a serem fecundados. Então a gente tem um índice maior de cromossompatias, né, de doenças, de malformações nessa faixa etária dessas mulheres acima de 42 anos. Nos Estados Unidos, o número de gestantes com mais de 40 anos superou o de adolescentes grávidas, refletindo uma tendência global. No Brasil, a taxa de natalidade entre mulheres de 40 a 49 anos cresceu mais de 65% de 2010 até agora. Gerar uma criança nesse período da vida exigirá um acompanhamento mais minucioso. Quando você tem uma paciente que engravida após 45 anos, ela já entra como pré-natal de alto risco. Então, essa mulher ela vai ter que ser acompanhada rigorosamente, né, pelas doenças que podem ter junto com o pré-natal, associada à gestação e as doenças já pré-existentes que essa mulher muitas vezes pode apresentar, né? Então, vai ser um pré-natal que a gente tem que estar vigilante, um feto que a gente tem que acompanhar adequadamente, né, fazer as ultrassonografias, o recurso que a gente tem da metodologia de imagem, né, ultrassom morfológico, ultrassom de primeiro trimestre, né, estudar o Doppler para ver a vascularização, se essa paciente vai ter risco indicativo de predisposição à pré-eclâmpsia, que é uma doença que dá para prevenir, dá para a gente perceber durante o pré-natal e tratar para não deixar essa paciente complicar, né, e fazer todo o acompanhamento do pré-natal, do parto, né, e do puerpério, né, que essas pacientes, o risco de uma gravidez não termina no parto, né, nós temos que acompanhar o período puerperal, que também corre-se o risco de hemorragia, infecção, trombose, né, então é uma paciente que a gente tem que estar vigilante também. Se está no seu radar postergar a maternidade, é preciso avaliar a reserva ovariana. Após os 45 anos, o ovário começa a dar sinais de falência. Realizar um planejamento é essencial nesse processo. Na dúvida, ou se vai postergar seu planejamento reprodutivo, tentar ver a possibilidade de congelamento de óvulo ou preocupar durante as consultas ginecológicas com a reserva ovariana. Isso dá para discutir com o profissional que assiste essa paciente durante a vida ginecológica. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra e uma satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, inscreva-se no nosso canal no YouTube e nos ajude a fazer o Papo com Ela. Para isso, conta para mim o que você gostaria de ver aqui na telinha, seja na reportagem, sejam nas entrevistas. Faça contato com a gente através das nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece aí na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem eu tô de volta e quero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!